Criança gay, criança viada, será que existe? Vamos falar disso depois da vinhetinha? Então, gente, vamos falar aqui um pouco de um assunto polêmico, porque isso tem bastante controvérsias, tem gente que fica até bravo, surtando e começa a confundir todos os assuntos, quando a gente vai falar de sexualidade infantil e especialmente da homossexualidade já na infância. Vamos por partes, né? E vamos tentar entender todo esse balaio de gato. Antes de mais nada, desculpa aí meu cabelo, mas acabei de tomar chuva, meu cabelo já é rebelde por natureza, então a coisa tá assim, tá, pessoal? Então, desculpa aí. Antes de mais nada, vamos tentar entender o seguinte, né? Aquilo que normalmente a gente ouve de uns tempos para cá, principalmente na era da internet, porque antes não se tocava desse assunto em lugar nenhum, a questão da criança viada, né? Aquela criança que você olha e fala, nossa, que criança pintosa, né? Esse menino, essa menina, ela é homossexual, gay, lésbica ou transexual, como você quiser dar nome aos bois. E isso sempre gerou assim, vamos dizer assim, uma espécie de interdição, né? As pessoas não gostavam muito de falar desse assunto, ignoravam. E hoje em dia, com toda a popularização da internet, e tem muita gente falando nas redes sociais, esse tema acaba emergindo. E como nós terminamos agora o mês de outubro, e eu estava pensando aqui com meus botões, né, que eu não cheguei a falar nada sobre a questão propriamente dita da infância, em especial da infância homossexual, né, porque de fato eu estou falando com ganho de causa, porque eu como um homem cis, homossexual, eu conheço bem do assunto e tenho minhas lembranças da infância desde muito pequenininho, e eu posso falar com certeza que eu, desde que me lembro por gente, eu comecei a me preocupar com esse assunto, ou melhor, quando a sociedade começou a fazer eu me preocupar com esse assunto, porque na verdade eu nem pensava nisso, eu comecei a perceber que existia alguma coisa diferente em mim em relação aos outros meninos, né? E eu posso falar com certeza, nós homossexuais já nascemos homossexuais ou já manifestamos já alguma coisa diferente dentro de nós na idade muito, muito cedo. Eu acredito que minhas primeiras lembranças com relação a esse caráter da minha homossexualidade deve ser lá pelos meus 6 anos de idade. Ao contrário de que muita gente possa estar falando, ou isso não tem nada a ver com abuso sexual, né? Que tem gente que diz, né? A criança homossexual, ela se manifesta homossexual porque ela foi abusada. E eu posso dizer com certeza que não. Então, criança viada existe sim, e não obrigatoriamente precisa ser pintosa, tá? Essa questão que a criança vai ser afeminada, porque nós, homossexuais, não obrigatoriamente somos afeminados. Isso aí é uma ideia bastante preconceituosa, muito pelo contrário. Muitos de nós somos bastante másculos, né? Tem uma virilidade bastante intensa, às vezes até demais, né? Bom, então, essa questão da sexualidade infantil, ela foi abordada, o primeiro grande teórico que trabalhou isso com consistência foi Freud. Lembrando que quando Freud fala que a criança ela tem sexualidade, ele não está falando que a criança já tem o desejo sexual como tem o adulto, mas ela já tem isso, né? Lembrando que a sexualidade ela tem muito a ver com a nossa natureza, vamos dizer assim, de sociabilidade, né? Porque o sexo é uma forma de sociabilização, é uma forma de aproximação, é uma forma de criar vínculos, tem muito a ver com a nossa noção estética também, por vezes, ou não, né? Que às vezes a sexualidade pode ser um tanto quanto desvinculado de uma certa noção estética, mas de um modo geral é uma punção que já existe dentro da nossa personalidade da informação. Assim como a criança está tudo em informação, a sexualidade também está em formação. Então nós podemos dizer assim que a criança homossexual ainda não é um homossexual por inteiro, né? Da mesma maneira que, ou uma pessoa por inteira, já que a criança é um ser em formação. Seria como você falar que uma semente de uma laranja, ela representa a laranjeira. Não, a semente de laranja, ela já tem em potencial aquilo que será uma laranjeira. Então, uma criança homossexual, ou uma criança heterossexual, ou uma criança cis, uma criança trans, já tem ali latente, em potencial, aquilo que ele será como adulto, e está em processo de desenvolvimento. Então, a criança, ela já é, podemos dizer,
como toda criança, né? Portanto, ela está em processo de criação homossexual, ou seja lá o que for a sexualidade dela. Eu vou falar um pouco das minhas vivências para tentar esclarecer um pouco, quem está falando de teoria, falando de Freud. Então, eu vou falar das minhas primeiras lembranças como criança homossexual. Eu sou filho do meu pai, né? Ele era cearense, né? E você sabe que os nordestinos, principalmente os das antigas, hoje já mudou muita coisa no Nordeste, né? Eles são, o cearense antigo, ele era muito machista, né? E meu pai era uma pessoa bastante machista. E ele tinha muito medo de ter filhos homossexuais. Isso hoje, né, eu analisando o comportamento, a gente percebe isso assim de uma maneira bastante evidente. E ele teve comigo mais dois, né? Somos 3 irmãos, então comigo mais 2 filhos, né? Então nós 3. Eu sou o filho do meio, né? Tenho um irmão mais velho, um irmão mais novo, e eu tô ali no meio, meio que prensado, o famoso filho sanduíche. E eu lembro o seguinte, que meu pai muitas vezes ele falava assim, quando estava andando na rua, e ele estava sozinho, minha mãe não estava, principalmente quando minha mãe não estava por perto, ele tentava incentivar a macheza da gente, né? Isso para mim, para meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, que tem diferença de quase 7 anos, eu já com o mais velho a diferença é pouca, né? É menos de 2 anos a diferença de mim para o meu irmão mais velho. E ele falava para nós dois, no caso, né? Olha só aquela mulher, olha que mulher bonita, que mulher gostosa, né? E ele, toda vez que ele falava de homem, ele falava, ah, credo, homem é feio, homem tá por fora, né? Olha que homem feio, e ele apontava. E isso acontecia comigo o seguinte, né? Naquela época eu tinha o quê? Meus 6 anos e 7, mais ou menos 6 anos, talvez até um pouco menos que 6. A gente trabalhava com comércio, minha família tinha comércio, tinha uma mercearia, e ele tinha ali um bar, né? E era frequentado por homens, mulheres, mas somente por homens que iam ali beber. E eu lembro que poucas horas antes, um pouco tempo antes, meu pai tinha feito um comentário desse tipo, que o homem era feio, tal. E eu lembro que eu lembro como se fosse hoje, né? Com muita clareza. Era um dia assim bastante ensolarado, os clientes, né, estavam sentados ali conversando, bebendo, tal. E naquela época, né, as coisas eram feitas de uma maneira assim bem rudimentar. E eles colocaram caixotes e estavam ali bebendo, conversando, tal. E tinha um moço lá que tinha bebido bastante, eu lá observando, e eu achei aquele homem muito bonito, né? Aquele moço muito bonito. Eu lembro até hoje, ele estava com terno, gravata, algo que era bem anormal no ambiente que eu vivia, porque eu nasci num bairro distante do centro aqui de Santo André, e naquela época, imagina, a rua de terra, assim, né? Uma rua assim, bastante simples, e aquele moço ali estava lá falando da vida dele, reclamando que ele tinha que usar gravata, que a gravata ela era como se fosse uma corda. Olha só, eu lembro mais ou menos por volta dos meus 6 anos o que o rapaz ele falava. Ele falava que aquela gravata é como se fosse uma corda de uma forca, e que aquilo era uma prisão, que ele odiava trabalhar de terno, de gravata e tal. E eu olhava para aquele moço, né, e eu comecei a reparar nele, e achei ele bastante bonito, na verdade, né? Não era um desejo sexual, era um questionamento daquilo que meu pai falava, que os homens eles eram feios e as mulheres sim que eram bonitas, gostosas, etc. E eu comecei a pensar, puxa, tem alguma coisa errada comigo, né? Meu pai falou que homem é feio, eu estou olhando para esse homem e estou achando esse homem bonito. Na verdade, eu achei aquela figura masculina, né? Bastante interessante, na verdade, né? Não chegava a ser uma libido propriamente dito, mas já era alguma coisa, eu tenho plena certeza que já era algo que me apontava aquela figura como sendo algo que seria erótico para mim, né? E eu tenho muito esse incidente gravado na minha mente. Então, crianças homossexuais, elas existem sim, né? E a gente fica muito perplexo quando a gente vê as pessoas negando. Então, as relações familiares, a criança homossexual, ou seja, esse ser potencialmente homossexual, esse ser potencialmente trans, ele é simplesmente ignorado, porque as famílias criam, e eu não estou nem criticando as famílias, porque é uma questão cultural muito difícil de reverter. Quem sabe um dia, né, daqui não sei quanto tempo, eu acredito séculos, a gente reveja isso. As crianças
são criadas nos seus seios familiares para serem cis e serem héteros, então tem essa palhaçada de chá de bebê. Então uma coisa que eu já recomendo, assim, como uma pessoa que tem essa vivência, e nada melhor do que a vivência, né, para você ter um esclarecimento das coisas. Eu não acho muito legal essa coisa do chá revelação, né, que você sabe o sexo do bebê, você vai anunciar o sexo do bebê, daí você fantasia se é menina tudo de rosa, se é menino tudo de azul, e faz todo aquele cerimonial para anunciar para as pessoas ali presentes o sexo do bebê, porque você está falando de uma coisa totalmente biológica, né? E a sexualidade, ela não é só biológica, ela vai passar por várias camadas, por vários setores da existência do ser humano, e a genitália é um detalhe nessa história, é simplesmente um detalhe, e você está, como pai, como mãe, está alimentando uma coisa que provavelmente vai ser isso que você está pensando mesmo, já que a maioria é hétero e cis, mas você, se você por acaso faz uma coisa dessa, para refletir se você não está querendo ser o dono do corpo e do desejo do seu filho e da sua filha, né? Porque você não sabe o que é que está se desenvolvendo naquela criança em termos de sexualidade, e todas as sexualidades são válidas. E você já tem que pensar que aquele ser em formação vai se revelar de um jeito A ou do jeito B, ninguém sabe direito, mas ela vai se revelar e você tem que estar preparada para isso, né? E eu entendo que de fato o papel de pai, papel de mãe é muito sério e muito importante, né? Aí então as relações familiares tendem a esquecer a sexualidade infantil, porque as pessoas olham para a criança e acham que a criança é aquele ser ingênuo, puro, e ignora que a sexualidade em si, ela não é uma maldade, né? Eu quando olhei aquela figura de terno e gravata, aquele moço que encheu meus olhos, falei, nossa, que homem bonito, que problema tenho eu, porque meu pai disse que os homens são feios, eu estou vendo esse homem e eu estou achando esse homem bonito, isso com uma pouquíssima idade, não estava nem frequentando escola ainda. Não é uma maldade, é uma percepção, é uma noção, é a forma como que você sente as coisas e vivencia as coisas. Você não está fazendo simplesmente porque você quer contrariar o meu pai e minha mãe. Aliás, depois, durante boa parte da minha vida, eu vivi tentando contornar situações para poder acomodar essas ideias de macheza e sexualidade que meu pai tinha, minha mãe tinha e tudo mais, familiares, né? E isso é uma luta que a gente enfrenta e que a família acaba atrapalhando bastante. Escola, bom, eu estou em ambiente escolar há 33 anos, né, gente? Sou professor de ciências. Trabalhei já muito questão de sexualidade em sala de aula. Hoje eu estou trabalhando com outros assuntos, mas eu gosto muito de trabalhar com sexualidade. E coincidentemente eu saí do olho do furacão com essa onda, vamos dizer assim, conservadora, bolsonarista, esse policiamento que existe em escola. Mas eu acho que o olhar da escola sobre a sexualidade da criança é muito importante, como um dispositivo para ajudar na formação integral desse ser, independente de qual é o tipo de sexualidade, para a criança possa se instrumentalizar contra futuros e possíveis abusos, para que a escola possa ser capaz de fiscalizar o que acontece na família, porque ao contrário do que se diz, as famílias também cometem muitas vezes crimes de natureza sexual horrorosos, né? A escola simplesmente ignora a questão da criança viada, da criança homossexual, ela simplesmente ignora. É o que eu tenho vivenciado, de certa maneira e até com certo prazer, a questão de que está se preocupando muito e de fato, né, é necessário se preocupar muito com a criança negra, né? Até eu acho ainda, até mais do que a criança negra, a criança indígena, porque ela é minoria da minoria da minoria, e das minorias eu acho que a mais injustiçada são os povos originários tradicionais indígenas. Então existe hoje uma preocupação muito grande com a criança negra, com o bullying que a criança negra pode sofrer com o seu cabelo, com seus traços físicos, dá a noção para ela de representatividade, que ela pode ocupar qualquer espaço, a cultura negra sendo trazida por meio de uma cultura antirracista, e a cultura indígena também é abordada, e existe até a preocupação de levar, quando se leva a escola para os indígenas respeitar a língua, as tradições e tudo mais, quer dizer, nós evoluímos bastante.
mas a criança homossexual está totalmente largada para as traças, tá, gente? Isso é uma realidade, uma verdade. Eu estou em ambiente escolar e vejo a criança, ela sofre bullying por questão da sua sexualidade. Poucos professores têm o olhar, a percepção e o olhar ativo para perceber isso. Muito menos ainda você vai encontrar professores com vontade ou capacidade de fazer intervenções quando acontece um bullying transfóbico, homofóbico e a criança homossexual é totalmente ignorada. Hoje ela é ignorada pelo currículo, é ignorada pelo professor, ela é ignorada pela direção, pelos sindicatos que não dá cursos de formação continuada, pelas diretorias regionais de ensino que nunca tratam da educação sexual, e muito menos da educação sexual voltada e especificamente para esse público, e aí a criança homossexual é totalmente negligenciada na escola. A criança negra já está recebendo, até que enfim está recebendo a atenção, né? Para ela ter aquela questão da autoestima dela preservada. Agora a criança homossexual não, as brincadeiras homofóbicas continuam, os professores não param para discutir aquela motivação por trás daquela brincadeira homofóbica. Eu mesmo trabalhando com outros assuntos vivo, entrando nesses detalhes e de uma maneira sumária, porque eu trabalho com outros conteúdos, mas sempre que possível eu estou tentando levar para minhas crianças esse tipo de noção, né? Então, essa é uma questão bastante importante. Religiosidade, as religiões abraâmicas, de um modo geral, são uma catástrofe em relação à homossexualidade. Elas são uma catástrofe em relação à sexualidade, né? Lógico, quando está falando de religião, existem as especificidades, nem tudo é igual o tempo todo, mas de um modo geral é o que prevalece. A visão de que a sexualidade é feia e suja e a homossexualidade é o pecado horroroso que Deus abomina e vai castigar. Aí vem com aquela balela, né? Que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Agora vamos parar para pensar. A sexualidade, na essência, é você sentir a atração sexual. O ato sexual é um detalhe. E você impedir de uma pessoa ou aconselhar essa pessoa a não ter vida sexual, dizendo que com isso você está anulando, aí está, vamos dizer assim, validando perante Deus, né? Anulando o pecado e validando a pessoa perante Deus, isso é um absurdo. É como você tentar trancar um elefante dentro de um guarda-roupa. Não tem como, não faz sentido, a tromba vai ficar de fora, não tem por onde, né? A homossexualidade ela é assim, e você vai ficar fazendo a pessoa se torturar. Aí depois que a pessoa comete um suicídio, ninguém sabe, né? Ninguém quer falar, mas de repente a religiosidade, na verdade, todos esses componentes que eu estou citando aqui, né? A escola, a família, a religiosidade, a religião, ela pode induzir a pessoa ao suicídio, porque a autoestima da pessoa vai lá para baixo, porque você se considera como alguém que não é aceitável aos olhos de Deus, porque o seu desejo ela vai estar presente. Eu falo, né? Eu estou batendo aí perto dos meus 60 anos, eu fiz 56 anos essa semana. E eu tenho plena certeza, quando eu estiver bem velhinho, se por acaso eu não tiver libido, eu tenho certeza que a minha homossexualidade está presente. Porque a sexualidade é um elemento que torna possível você ver o mundo, é uma espécie de lente, uma das muitas lentes que a gente usa para observar o mundo. E a homossexualidade vai estar presente comigo, mesmo quando eu estiver velhinho, morrendo, eu ainda serei uma pessoa homossexual. Isso não é a prática que me transforma em homossexual, é a minha essência, né? A prática é consequência disso. Então, não faz sentido esse tipo de postura das religiões, entendeu? Ela acaba criando pessoas neuróticas, né? Então, o que a gente deve fazer? Eu acredito no campo da sexualidade infantil, todos os campos, tanto para a criança hétero, cis, como para a criança homossexual ou para a criança trans. Nós temos muito que caminhar, porque nós temos dificuldade de entender a natureza infantil e entender que essas coisas em potencial já estão ali presentes, latentes, em desenvolvimento, e a criança ela está em sofrimento quando você está ali dizendo, ó, isso não é normal, isso não é correto, olha as normas, isso que é o correto, é assim que Deus quer, Deus fez Adão e fez Eva, então você tem que ser assim. Todas essas conversas, né? Seja homem, anda como homem, fala como homem, olha,
olha lá, mulher que é bonita, homem que é feio, olha lá, a mulher que eu, e vice-versa. O menino não pode fazer isso, o menino tem que fazer aquilo, menina não pode fazer isso ou aquilo. Isso tudo é muito massacrante e nós temos muito que aprender. Então, acho que a primeira coisa que está em jogo é refletir, conhecer, conversar, discutir, abrir as mentes e os corações e entender, sim, criança tem sexualidade, criança já é e pode ser homossexual ou trans em potencial, e isso deve ser, vamos dizer assim, respeitado, né? A gente fala que a criança deve ser respeitada e a gente simplesmente ignora dessa parte do respeito, que é uma parte fundamental, essa sexualidade que já está presente e que ela está em formação, né? Assim como toda a personalidade da criança. Só lembrando, só para encerrar esse vídeo, em nenhum momento, que fique bem claro, eu falei que a criança ela deve ter experiências sexuais de natureza cis ou natureza trans, homo, hétero, seja lá o que for. Nenhuma experiência relacionada à prática sexual, não é disso que eu estou falando. Estou falando que a criança já carrega consigo impressões, sentimentos, e é isso que ajuda a estruturar a sexualidade que já está lá presente, está lá latente, tá? Eu sou radicalmente contra experiências sexuais antes de uma idade. Olha, eu sou sincero, eu acho que muitas vezes as pessoas falam assim, com 15, 16 anos, tal. Eu acho que é até se bobear até depois disso, tá? Eu perdi a minha virgindade primeiro, com uma experiência heterossexual, eu já tinha um pouco mais de 20 anos e eu não me arrependo disso, tá? Então não é nesse sentido que eu estou falando, que a criança deve ter experiências sexuais. Estou falando que a sexualidade potencial da criança deve ser respeitada. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa um like, assina o nosso canal, dá uma forcinha pra gente. Eu fiquei um bom tempo fazendo vídeos com outros assuntos e hoje eu senti uma necessidade muito forte de tratar esse tema especificamente voltado para a comunidade gay. Nesse canal nós falamos de vários assuntos e falamos sobre as questões gays com bastante frequência, mas não obrigatoriamente só sobre isso, certo? Beijo, gente. Até mais.